Vamos abrir a Bíblia para o tema dessa manhã. Ontem nós falamos sobre como Deus criou o universo. Na minha ideia, não sei qual a ideia de vocês, a Bíblia não descreve, só fala que o universo existe, que a Terra existe, até a criação da Terra a Bíblia explica, mas a criação do universo não. E um dia meditando eu tive uma ideia, e eu expus essa ideia ontem à noite. Mas depois de criar o universo, depois de criar a Terra, eu falei da criação dos anjos, e que Deus resolveu criar um anjo de forma especial, e que esse anjo veio a se rebelar, que ele causou uma guerra no céu, que ele foi expulso do céu, e que depois de ser expulso no céu, ele percorreu todos os mundos, com o objetivo de que alguns dos habitantes desse mundo, dos mundos criados, pudessem se unir a ele na sua rebelião contra Deus, no seu projeto de estabelecer um governo maior do que o governo de Deus. Mas que nenhum dos habitantes dos universos, dos planetas criados e habitados, aceitaram se rebelar, aceitaram se unir a ele, Satanás. E depois, quando ele já estava temendo pela sua existência, ele se lembrou do planeta recém-criado, do planeta Terra. Ele se lembrou de uma orientação de que Deus deu aos nossos pais. E ele então tomou a decisão de que ele iria fazer um plano com o objetivo de levar os nossos pais a descumprir a orientação de que Deus dera a eles. Leiamos Gênesis, no capítulo 2, quando Satanás, aliás, Gênesis capítulo 3, quando Satanás parou e começou a pensar numa maneira que ele iria levar nossos pais a desobedecer a Deus. Ele tinha em mente duas coisas. A primeira delas é que se ele conseguisse fazer com que nossos pais comessem do fruto, desobedecessem a Deus, ele iria esperar para ver se Deus mataria ao homem. Se Deus o matasse, ele diria a todos os habitantes do universo de que ele estava certo no céu em dizer de que Deus é um tirano, de que Deus, na verdade, não respeita o livre-arbítrio, de que ele matou o homem só porque o homem não quis obedecer a ele, e de que ele estava certo quando ele disse aos anjos de que, olha, Deus não é um Deus de amor. Agora, se ele levasse o homem à queda e Deus não os matasse, ele também sairia ganhando, porque ele se uniria ao homem e estabeleceria o seu plano aqui na terra. E Deus não podia fazer nada. Porque Deus disse, se comer, certamente morreria. Então, Ellen White, Claudinei falou dos livros de profecia. No livro História da Redenção, ela tem um capítulo chamado Tentação e Queda, de que é o nosso título dessa manhã. E nesse livro ela diz o seguinte: Deus me permitiu que eu contemplasse a Satanás no momento em que ele acabou de conceber esse plano. Ela diz que ele deu um largo sorriso. Por que vocês acham que ele deu um largo sorriso? Porque ele achava de que o seu plano era infalível. Ele já contou com a vitória. Ele só não contou
com uma coisa, chamado graças, chamado misericórdia, chamado amor infinito de Deus. Ele jamais esperava que Deus fosse fazer o que nós vamos falar hoje à tarde. Estabelecer, assim que Ele criou o homem, um plano de salvação, para se por acaso o homem pecasse. Hoje à tarde estaremos falando às 17 horas sobre o plano da redenção. Amanhã de manhã vamos falar sobre a expulsão dos nossos pais do Jardim do Éden. Satanás foi expulso do céu. Nossos pais foram expulsos do Éden. Essa expulsão é a mesma? Por que será que nossos pais foram expulsos do Éden? Deus não os perdoou? Deus não apresentou a eles o plano da redenção? E por que eles foram expulsos? Será o nosso tema de amanhã. O momento mais especial desse nosso seminário é amanhã de manhã. Por favor, não deixe de estar aqui amanhã de manhã. Ele então comemora, achando que seu plano é infalível. Ele então estabelece com seus anjos, ele apresenta esse plano aos seus anjos. E ele fala, olha, eu tenho a solução. A nossa existência não se findará. Eu tenho um plano para perpetuá-la. E eu vou colocar em prática muito recentemente. Só aguardem. Sabendo Deus de que Satanás elaborou esse plano, sabendo Deus que Satanás ia buscar de todas as maneiras levar os nossos pais a desobedecer a Deus, Deus então envia o seu anjo, que havia assumido um lugar de Lúcifer para essas missões especiais, o anjo Gabriel. Deus envia ele ao jardim do Éden com uma missão. Ele deveria levar os nossos pais algumas preciosas orientações de Deus, para que eles não viessem a cair, para que eles não viessem a desobedecer a Deus com esse plano do inimigo de nossas almas. As orientações de Deus eram 3. Primeiro, Deus não ia permitir de que Satanás estivesse os tentando em todos os lugares do Jardim do Éden. Aonde eles fossem, o inimigo não estaria ali os tentando. Só haveria um lugar em que eles seriam tentados. Então eles foram advertidos, orientados a não se aproximarem da árvore da ciência do bem e do mal. A única de que Deus disse a eles que não deveriam comer. A segunda orientação, eles deveriam estar sempre juntos, procurar não se afastarem um do outro, porque juntos eles seriam mais fortes nessa luta contra o inimigo. A terceira orientação, eles deveriam tomar cuidado. Foi contado a ele a história da rebelião no céu, da expulsão de Satanás. E olha, tomem cuidado, porque eles sabem vocês sabem de que um anjo foi expulso do céu. Então ele não vai vir em forma desse anjo caído. Ele vai vir de alguma maneira para enganar a vocês. Eu faço uma pergunta agora para vocês. Qual que é a imagem de Satanás? A imagem do diabo.
Qual que é a imagem dele que o mundo conhece hoje? Um cheiro forte de enxofre. Lembra da nossa aposta? Não fizemos até hoje. Eu e o Alexandre combinamos que um dia a gente vai ver o cheiro de enxofre. Eu não sei quem conhece aqui, mas diz que é terrível. Que quando alguém vê o cheiro de enxofre, a pessoa fica longe, não fica perto. Se o diabo aparecesse para alguém aqui fedendo enxofre, um cheiro forte, horrível, quem é que ficaria perto dele? Todo mundo não iria fugir? Que mais? Cheiro de enxofre, que mais? Chifrudo. Quando alguém vê um cheiro, alguém fedendo a enxofre com chifre, quem é que vai ficar perto? Quem é que não vai saber que se trata do diabo? Que mais faz parte da imagem dele? Com um tridente na mão para quê? Espetar as pessoas. Quem é que quer ser espetado no tridente? Alguém vai se aproximar sabendo dessa imagem dele para saber que ele vai espetar, furar com o tridente? Que mais? Tem mais uma coisa. Oi? De rabo. E diz que a cauda dele alcança não sei quantos metros aí, que dá uma coisa e joga a pessoa longe. Oi? Uma chilapada. Meus irmãos, notem. Agora eu pergunto, quem vocês acham que criou essa imagem? O próprio Satanás. Ele faz questão de divulgar uma imagem para que as pessoas, quando associar alguma coisa a essa imagem, imediatamente fujam, porque tem medo do diabo. Todo mundo tem medo do diabo. Agora, quais são as verdadeiras maneiras de que ele é? Oi? Como um anjo de luz. Uma pessoa bondosa, carinhosa. Sabe? Uma ONG que todo mundo quer fazer parte para ajudar a humanidade. Um homem chamado de Deus, que faz cura, que faz o bem para as mulheres, e que no final elas são estupradas. Como é que ele se apresenta? Um pó branquinho, que as pessoas acham que cheirando vai ganhar uma vida mais tranquila, vai ganhar felicidade, que ninguém vê, que é Satanás, que é o diabo que está ali. E foi exatamente isso que ele fez. A serpente era o animal mais bonito que existia na época. Ela não andava rastejando como hoje. Ela tinha suas asas multicoloridas, como o arco-íris. E quando ela voava sobre o jardim do Éden, e o sol incidia sobre as suas aves, Eva e Adão viam multicolorido no céu. E Eva, um dia estava passeando no jardim do Éden. E de repente ela percebe que ela está sozinha, que ela está perto da árvore da ciência do bem e do mal. O Espírito Santo diz a ela: Eva, saia de perto dessa árvore. Eva, vá ao encontro de Adão. Mas Eva parou, arrazoou, e ela falou: eu consigo. Se o inimigo vier, eu vou conseguir enfrentá-lo, eu vou conseguir vencer. Muitas vezes nós agimos como Eva. Muitas vezes o Espírito Santo nos mostra. Muitas vezes o Espírito Santo nos lembra das orientações de Deus para não cairmos contra as astutas ciladas do inimigo. E nós caímos. Caímos por quê? Porque jogamos na lata do lixo as orientações que Deus nos dá. Jogamos na lata do lixo aquilo
de que o Espírito Santo nos mostra de que são as orientações de Deus para permanecermos firmes nos seus caminhos. Eva, então, depois de desobedecer a Deus, ela vê de que a serpente vem voando e que ela pousa justamente na árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Eva vê a serpente pegar um dos seus frutos e começar a comer. E quando ela está admirada com tudo aquilo, ela ouve a pergunta que está em Gênesis 3, verso 1. É verdade de que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Eva está admirada de ver a serpente comendo o que Deus disse para não comer. E agora, a serpente fala para Eva. E ela fica mais admirada ainda. Ela fica tão extasiada de que acontece com ela uma coisa que os psicólogos falam sobre determinada pergunta feita em determinado momento. Temos algum psicólogo aqui? Não temos? Mas procure, ou na internet ou com alguns psicólogos, sobre o fazer a pergunta na hora certa, da maneira certa, com o objetivo certo ou com o objetivo do seu interesse. Para vocês terem uma ideia de que como uma pergunta dessa funciona, vejam a resposta de Eva. Qual foi a resposta de Eva? Oi? A serpente pergunta a ela: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Deus não havia dito isso, certo? Satanás está correto em fazer essa pergunta? Não. Ele sabia que Eva sabia o que Deus perguntou? Ele sabia que ele estava perguntando uma coisa contrária, então ele tinha interesse em fazer uma pergunta errada com o objetivo pessoal. A resposta de Eva qual foi? Não, você está enganado. Deus não nos disse para não comer de toda árvore. Mas Ele disse para não comermos unicamente da árvore da ciência do bem e do mal. E Ele disse para não comermos e nem tocarmos. Em algum lugar da Bíblia, vocês acham Deus dizendo a Eva para não comer e não tocar? Só para não comer. Agora, por que Eva acrescentou o não tocar? Porque ela já estava sem controle nenhum de si mesma. Ela já estava induzida pelo inimigo. A pergunta dele foi uma indução para ter a mente de Eva sob o seu controle. Satanás usa algumas coisas que teologicamente nós chamamos de passos em direção ao pecado. Creio que vocês já tiveram algum sermão sobre isso. Ninguém peca em instantes. O pecado, disse Jesus, é concebido muito antes do que o ato. Primeiro vem a intenção, vem a vontade. E depois o ato do pecado, que foi o que aconteceu. Que aconteceu com Eva. E o primeiro passo que nós damos em direção ao pecado é quando nós desobedecemos a Deus. Todas as desobediências que nós cometemos, nós estamos dando algum passo em direção ao pecado. Vocês não sabem como eu sofri nos últimos 3 anos para não dar esses passos.
a cada dia dos últimos 3 anos, eu buscava poder de Deus. Eu buscava seguir as orientações de Deus. Porque o inimigo me dizia: você não pecava antes, agora você pode pecar. Você não tem mais ministério. Você está completamente livre para pecar. E ele me mostrava alguns passos que, se eu desse, eu estaria pecando. Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu consegui 3 anos de luta, de sacrifício, para me manter fiel a Deus. Para nesses 3 últimos anos, eu não ter cometido nenhum pecado. Eu não ter abandonado nenhum dos ensinos da igreja. Vocês não sabem o que foi. Eu conto um pouco no meu livro De Volta ao Éden, que a Bíblia fala de uma maneira de Deus nos conduzir, nos dar as coisas. E o método ganhando através das perdas é fascinante. E nesses 3 anos, eu conheci esse método de Deus. Eu tive uma perda muito grande, eu perdi todos os amigos, com exceção do meu amigo Walter e do meu amigo Madalena, que estão aí. Perdi todos os meus amigos. Vocês não sabem o que é, depois de, desde criança, eu ter 20, 15, 25 pessoas todos os sábados na mesa de casa. E eu fiquei 3 anos sentando sozinho. E isso foi difícil. Quem sabe dos meus almoços de sábado sabe disso. Eva, induzida pelo inimigo, ela está completamente sem controle emocional. E de repente, quando ela percebe, ela está com o fruto na mão. Enquanto o inimigo razoava com ela, ele deu um jeito de colocar um fruto na mão. E quando ela acaba de dizer que não deveria comer nem tocar, ela olha para as suas mãos e o fruto já está ali. E aí o inimigo continua e diz: escuta, Eva, você acabou de me dizer de que Deus disse que não é para você comer nem tocar do fruto, mas você já está com o fruto na mão. Eva, você me disse de que Deus disse de que se você comer do fruto ou tocar, você vai morrer. Olha, você já tocou, não morreu. Olha, Eva, você me viu comendo. Eu comi e eu não morri. Olha, Eva, na verdade, Deus disse que se você comer, você vai ter perda. Mas é muito pelo contrário. Se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ver que você é igual a Deus. De que você tem tudo que Deus tem, que você não é inferior a Ele. Ele não quer que você enxergue isso, Eva. Você não vai ter nenhum prejuízo, você não vai ter nenhuma perda. Olhe para mim, Eva. Eu comi, não morri, não perdi, mas muito pelo contrário, Eva. Eu comi e eu ganhei. Alguma vez você já tinha me vindo falando: olha, eu ganhei o dom da farra comendo. Eva, se você comer, você não vai perder, você vai ganhar. Quando o inimigo quer que nós pequemos, que desobedeçamos a Deus, o que é que primeiramente ele coloca na nossa mente? Você vai ganhar. Você vai ganhar felicidade, você vai ganhar prosperidade. Desobedeça a Deus, não dê dízimo, coisa nenhuma. Você vai ganhar, você vai ter mais dinheiro.
Olha, que história é essa de não adulterar? Se adulterando, você vai ter momentos de prazer com mulheres diferentes, a não ser sua esposa. Para cada coisa que Ele quer que nós desobedeçamos a Deus, que nós pequemos contra Deus, Ele nos diz: olha, você não vai perder em fazer isso, você vai ganhar. As pessoas ganham desobedecer a Deus? As pessoas ganham pecando contra Deus? Eva ganhou alguma coisa? Qual foi as 3 coisas que aconteceu depois que ela comeu do fruto? Primeiro, eles descobriram que estavam nus. Segunda, sentiram medo. Terceira, está faltando uma. Oi? Se esconderam de Deus. Por quê? Porque estavam com vergonha. Depois de que Eva comeu do fruto, ela apanhou dos frutos e foi ao encontro de Adão. Ao ir ao encontro de Adão, quando Adão vê Eva com os frutos na mão, ele imediatamente vê de que há algo diferente no seu semblante. E ele pergunta a ela: acaso aquele anjo de que Deus nos disse de que nós deveríamos tomarmos cuidado, que ele nos levaria a desobedecê-lo, acaso foi ele que te deu esse fruto? Ela falou: não, foi a serpente. E Adão entende claramente de que o inimigo havia se disfarçado e enganado a Eva. Agora Adão tem de tomar uma decisão: se ele vai comer do fruto e partilhar da mesma sorte do que Eva, ou se ele não vai comer e vai perder a sua querida esposa. Talvez para alguns a decisão de Adão seja uma decisão fácil. Talvez alguns critiquem a Adão, mas eu conheço alguns amigos, não sou casado, mas conheço alguns amigos que sabem o que é amar sua esposa, que sabem o que é imaginar uma vida sem ela, e que teria feito a mesma coisa de Adão. Adão imaginou o que seria a vida sem Eva, e ele tomou a decisão que ele não queria perdê-la, que ele não queria sofrer sem ela. Mas só faltou nesse momento uma coisa para Adão. Faltou fé. Muitas vezes nós, como Adão, temos de tomar decisões difíceis, que teremos perdas, que teremos sofrimento. Mas se tivermos fé em Deus, como Hebreus nos diz, de que nós precisamos fazermos a vontade de Deus, que nós precisamos obedecermos a Deus, e que depois de fizermos a vontade de Deus, então nós devemos esperarmos em Deus. E eu gosto muito desse esperar em Deus, porque Davi nos disse um dia, no Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Entrega o teu caminho a Deus, confia em Deus, tem fé em Deus, toma as decisões para você permanecer ao lado de Deus, para você não pecar contra Deus. E depois de você tomar essa decisão, aconteça o que acontecer com você,
Deus vai estar contigo. Deus vai ser contigo. Ele não vai permitir de que você sofra além do seu limite. Ele não vai permitir que as perdas te levem a derramar lágrimas. Eu poderia ter evitado o meu sofrimento dos 3 anos. Se tão somente eu obedecesse a Satanás, se tão somente eu pecasse. Mas como eu tomei a decisão que eu não ia pecar, eu sofri durante 3 anos. Mas eu não derramei uma lágrima. Eu ganhei muita coisa. Um dia de madrugada, eu acordei nos horários que era para preparar sermão. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está me acordando nesse horário? Eu estou sem ministério, eu não vou precisar preparar sermão. E aí ele me lembrou de que durante muitos anos eu vinha orando, pedindo a ele que eu queria escrever um livro. E ele me disse, levanta e vai começar a escrever. Eu estou com 3 livros escritos. Eu não escrevi só um como era meu sonho. Eu escrevi 3. Um deles se chama De Volta ao Éden. Faltou fé para Adão. Eu espero, eu oro, que não te falte fé para você tomar a decisão hoje de obedecer a Deus, de não pecar contra Deus, como disse José, como eu pecaria contra meu Deus. Eu não falo por teoria, eu falo por uma experiência empírica. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, permaneça nos caminhos de Deus, e você não vai ter perda. E se tiver alguma perda, como Adão poderia ter de perder a sua esposa, de alguma maneira, Deus vai nos fazer ganhar, como Deus teria talvez dado uma esposa nova a ele. E se não desse uma esposa nova, Deus iria de alguma maneira fazer com que ele vivesse solteiro, sozinho, sem sentir a falta de ela. E é o que ele faz na nossa vida. Quando nós temos alguma perda, ele nos faz entender de que o seu amor continua conosco. Ele nos faz entender de que nós precisamos estarmos fazendo a sua vontade, que nós precisamos permanecermos nos seus caminhos, de que de alguma maneira Ele vai fazer com que a nossa vida seja uma vida de alegria, seja uma vida de felicidade. Nossos pais, ao comerem do fruto, eles perderam uma vida eterna. Eles perderam um lar maravilhoso do que era o jardim do Éden. Eles estavam condenados no instante em que comeram do fruto, ao dar o próximo suspiro e tombarem mortos. Eles não morreram logo após comer do fruto, porque naquele momento entrou uma coisa chamada graça. Naquele momento entrou em evidência o plano da redenção. Hoje à tarde eu quero falar desse plano da redenção. Eu quero falar sobre o que é essa graça de que fizeram com que eles não morreram. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo de que o Deus
de que foi misericordioso com nossos pais naquele momento. É o mesmo Deus que pode ser misericordioso conosco. Se você de alguma maneira está longe de Deus, se você de alguma maneira está temendo o seu destino eterno, ouça essa música. Porque o mesmo Deus que usou de misericórdia com Adão e Eva, Ele está disposto a usar de misericórdia com cada um de nós. Hoje o mundo espera certeza em
Deus, mas Ele sempre vai ao nosso encontro. Quando fugimos dele por cometermos pecado, Ele vem ao nosso encontro, apesar de fugirmos dele, apesar de temermos, nos escondermos, porque estamos com medo ou com vergonha. Onde estás, Paulo? Onde está você, José? Onde está você, Elias? Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para usar de misericórdia com você, porque eu não mudo, porque eu quero te salvar. Meu Senhor, vou a ti, pois quero mais amor para o meu viver. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. És a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. És você do rei, tu és o meu amigo e meu irmão. Dou a ti meu viver e quero sempre amar a ti, Senhor. És a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. Nós queremos te adorarmos, Senhor. Nós queremos fazermos a tua vontade. Queremos vivermos o modelo de vida de que o Senhor quer que vivamos. E por isso nós te pedimos nesse momento, Senhor, estende a tua mão sobre nós, nos abençoa, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós, para que tenhamos força, Senhor, para vivermos a cada dia, nos preparando segundo as tuas orientações, para que um dia possamos estarmos de volta ao jardim do Éden. Amém, Senhor, amém.